Paz do Senhor, povo de Deus. Então, povo de Deus, nessa manhã eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Uma palavra que o Senhor falou muito comigo. Enquanto eu estava colocando meu filho esses dias para dormir, tem uns 2 dias, o Senhor falou comigo através dessa palavra. Eu estava contando para o meu filho a história de Elias. E quando eu estava contando essa passagem que eu vou ler para vocês agora, Deus começou a falar comigo. E foi muito perfeito. Então eu quero compartilhar com vocês para que vocês também experimentem, né, dessa palavra linda do Senhor. Primeira Reis, né? A Primeira Reis no capítulo 19, quando Elias está indo para o Monte Horebe, né? Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês entenderem o que o Senhor quer falar nessa manhã. No versículo 5 diz assim: deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta e come. No versículo 7 diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. No versículo 8 vai dizer: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o Monte Horebe, que é o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna, no verso 9 diz, onde passou a noite e veio a palavra do Senhor e lhe disse: Elias, o que fazes aqui, né, nesta caverna? Então Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Essa passagem ela vai relatar o momento em que Elias ele recebe a mensagem de que Jezabel queria matar-lhe, né? Porque Elias havia ali orado para que Deus descesse a chuva sobre aquela terra que estava seca por 3 anos. E ali, depois que Elias orou, o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. E todo o povo, os 450, se eu não me engano, profetas de Baal se renderam a Deus. E depois Elias os matou à espada. E Jezabel, a esposa do rei Acabe, ficou muito enfurecida e procurou tirar a vida de Elias. Então Elias, ali houve um chamado de Deus para ele ir até o Monte Horebe. E quando Elias estava passando ali, deitou embaixo do zimbro para descansar, e o anjo do Senhor vai lá e acorda Elias e alimenta Elias com pão e com a jarra, uma botija, diz aqui a palavra, né? Com a botija de água. E ainda diz, né, que ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E pela segunda vez o anjo vai lá, acorda Elias e dá-lhe de comer novamente para fortalecer ali a carne de Elias, porque Elias iria caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E o que eu quero dizer para vocês, né, irmãos, que Elias foi alimentado por 2 vezes, né, ali quando o anjo do Senhor o visitara, e aquele alimento o fortaleceu para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. E o que o Senhor falava comigo é que, fisicamente falando, né, não é possível o nosso organismo aguentar 40 dias com apenas alimentar a nossa carne 2 vezes. É como se ele fizesse 2 refeições. Então imagina como que o nosso corpo reagiria a esse sustento de 2 alimentos no dia para caminhar 40 dias, não é verdade? Então o que Deus falava comigo: filha, foi eu que alimentei aquele homem 40 dias e 40 noites, porque a palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor alimentou a alma de Elias por 40 dias e 40 noites até ele chegar no monte de Deus. Quem alimentou Elias foi o Senhor. Quem alimenta o profeta é o Senhor e alimenta a alma. Porque fisicamente o alimento ele só vai suprir a necessidade daquela quantidade de horas. O normal hoje da gente comer de 3 em 3 horas, que é o que o nosso corpo precisa para ficar de pé. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aquele alimento físico ali, né, era para estar alimentando Elias, para ele
ele ali entender que a caminhada que ele tinha que fazer era longa. E Deus enviou o anjo para ele saber que Deus era na vida dele. Para ele começar a se lembrar que Deus estava cuidando dele. Porque foi Deus que alimentou Elias. Se Deus quisesse, ele nem mandava o anjo. E ele ia alimentar Elias do mesmo jeito. Porque quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, ele faz do jeito que ele quer. Né? A natureza humana não consegue compreender o que Deus faz. Mas Deus fez questão de enviar o anjo para provar para Elias que ele estava cuidando dele. Elias, eu estou mandando para você a providência. Só para ele entender, porque ele passou 40 dias. Não diz a Bíblia que o anjo ficou visitando ele todos os dias. Foi só apenas 2 vezes. Então Elias caminha e quando chega lá no monte, diz aí no versículo 9, né, que Elias encontra uma caverna e entra. Eu creio que Elias estava muito chateado, muito preocupado, com medo de morrer, depois de viver um milagre lindo do Senhor, de ver Deus fazer cair fogo sobre o holocausto molhado, depois de ver a chuva descer sobre uma terra que havia uma seca de 3 anos, ele tinha vivido aquele milagre, mas de repente Elias já estava com medo, desesperado, com medo de morrer, muito chateado, achando... Ele não estava enxergando que Deus estava cuidando dele. Porque Deus mandou o anjo só para ele entender. Estou cuidando de você. E ele não estava entendendo, porque ele entra na caverna mesmo assim. Ele entra na caverna e Deus vai lá e chama ele daquela caverna. E ele vai e ainda coloca desculpa, se achando ainda diante de Deus. Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Ou seja, eu estou cuidando, Deus, das tuas coisas. Eu estou vivendo o que o Senhor quer que eu viva. Eu estou fazendo o teu chamado. E estou sozinho, né, nessa peleja. Foi isso que ele estava dizendo aqui no verso 10, eu estou sozinho e ainda estão tentando tirar a minha vida. Quantas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, fazendo tudo o que o Senhor quer, cumprindo o chamado dele, e vem as calúnias, a difamação, as lutas, pessoas querendo nos impedir, querendo nos entristecer, as tribulações, tem gente que tá querendo derrubar o ministério do outro, não é assim? E aí a gente pensa, mas Deus, eu estou fazendo a tua vontade, estou fazendo o teu querer, eu estou vivendo o que o Senhor quer. Mas o que a gente não para perceber que Deus manda sinais e às vezes a gente não percebe. Porque às vezes a nossa ira com essas situações da nossa vida é tão grande que a gente não percebe que Deus está mandando um recadinho para você, dizendo assim, ei, eu tô cuidando de você. Eu tô te alimentando. Todavia, tem faltado alimento na tua mesa? Tem faltado pão na tua casa? Então, assim, Deus, ele tá falando aqui com Elias isso. Tá faltando comida para você comer, Elias? Você tá morto por acaso? Você tá vivo. Você tá em pé? Você tá vivo. Então, muitas vezes, nós ficamos tão perplexos com as situações que a gente passa, que a gente fica, não é possível. É possível, eu tô fazendo tudo o que o Senhor quer e tô passando por isso. Não é possível, eu não consigo entender. Mas, na verdade, eu quero te dizer uma coisa. Elias estava procurando uma desculpa para se achar, né, que ele merecia ali o cuidado especial de Deus, né? Eu não sei o que ele queria, mas a forma com que ele fala aqui para o Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, estou cuidando das coisas do Senhor, né? Aqueles lá, ó Senhor, aqueles lá que derrubaram o teu altar, aqueles lá que saem da tua presença, aqueles lá, assim como muitas vezes nós falamos, ó Senhor, fulano de tal, Beltrano, desviou dos caminhos do Senhor, ele está sendo abençoado. Não é assim que às vezes vem a nossa cabeça, fulano não está fazendo o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor mandou fazer, a Beltrano não está cumprindo o chamado do Senhor, e comigo que estou fazendo tudo direitinho como o Senhor quer, né, alegrando teu coração, o Senhor permite que venha alguém tentar me matar, venha alguém tentar destruir os meus sonhos, destruir os meus projetos, né? Como é possível isso? E Deus, como ele é muito perfeito, Deus, ele vai falar lá no verso 18, imagina, Elias estava se desculpando aqui no verso 10, mas lá no verso 18, eu vou ler para vocês, o Senhor fala assim, ó, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que eu não beijou. Deus está querendo dizer assim, também significa inclusão. Elias estava achando que somente ele, né, que ali adorava o Senhor, que estava ali com o altar diante de Deus, somente ele, o profeta do Senhor, estava vivo. Ele estava achando que só ficou ele de profeta de Deus. Ele estava achando que só ficou ele, que só tinha ele, que ele era a última bolacha do pacote.
Mas o Senhor diz aqui pra ele, bem lá na frente, porque Deus faz assim, viu? A gente fica ali igual uma criança, né? Esperneando diante de Deus, Deus fica quietinho. Na hora certa, Deus começa a falar e a gente começa a entender. Porque se Deus falasse isso pra Elias, logo quando Elias deu o chilique dele, né? Talvez Elias não fosse entender porque ele estava agindo na carne. Mas depois que Deus veio conversando com ele, mostrando para ele que veio um vento e ele não estava no vento, e conversando com ele, lá no verso 18 ele vai falar isso, Elias, também tenho conservado 7.000. O que o Senhor quer dizer é que também, se também 7.000, significa que você está dentro desse povo que eu estou conservando em vida. Significa também dizer que se eu tenho conservado 7.000 em vida que não se dobraram a Baal, você faz parte desses 7.000 que eu estou cuidando, que eu estou guardando, que eu estou alimentando. Então eu quero deixar para você essa mensagem. O Senhor também está te conservando em vida. O Senhor também está levando a providência para tua casa, para tua vida. Então não adianta fazer chilique igual Elias. Então o Senhor também está cuidando de você. Deus te abençoe.